ela pegou o corte de cabelo hoje, transferiu para a época de Paulo, etc, etc. Outra questão, se eu não sigo essa questão do contexto, quando eu vou fazer uma propaganda da Bíblia, eu posso fazer uma propaganda embutida numa propaganda moderna, às vezes com racismo, soberba cultural. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Como é que racismo passaram ao pegar a Bíblia, tirar do seu contexto e colocar no outro. Só vou antecipar um exemplo. Durante a Idade Média, ser judeu era não ser cristão. E ser cristão era não ser judeu. Logo, Jesus não foi judeu. E foi justamente por tirarem do contexto original o judaísmo de Jesus, que a maior parte do cristianismo hoje guarda o domingo e acredita na imortalidade da alma. Se eles entendessem Jesus como judeu, as igrejas hoje não estavam guardando o domingo. Foi um problema de tirar Jesus do seu contexto. Outro detalhe, o quadro deixa de ser didático para sugerir a idolatria. Porque, veja bem, se eu estou apontando para lá e falo, gente, olha lá, você não tem que olhar para o meu dedo, você tem que olhar para onde meu dedo está apontando. Mas quando a obra de arte, a encenação, é muito contextual para nós hoje e esquece o original bíblico, ela vira um fim em si mesma. Aí você começa a adorar o ícone. E, além disso, causa o pior que poderia ser, o desvínculo completo entre o texto e a nossa pregação dele. Nós temos que partir do texto bíblico. O texto tem que ser a nossa inspiração, mas a gente acaba desvinculando-se completamente do texto. Eu pensei que eu tinha tirado a minha Bíblia aqui. Você conhece aquele provérbio mico, aqui se faz, aqui se paga? Na hora que caiu aqui, eu só espero, eu vou ficar com muita vergonha, que ela não tenha ficado lá no carro. Mas se ficou, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão participar para mim, tá bom? Vocês vão ler os textos aqui, a menos que você empreste uma Bíblia aí, Michelson, por favor, tá bom? Deve ter ficado no carro, eu tirei, pus aqui dentro da mala, mas eu trouxe a Bíblia, viu? Se bem que eu podia também usar o iPhone, né? Eu falo assim, vamos acessar agora os nossos... Agora tem que mudar, viu? O negócio assim, vamos acessar o livro de Mateus. Vamos acessar agora. Entenderam, então, esse preâmbulo que eu dei do contexto? Então, vamos ver agora a importância de tudo isso. Olhe os erros do passado de anacronismo. Já sabe o que é anacronismo, né? Olhem esse quadro aqui do milagre de Caná da Galileia. É até difícil encontrar Jesus ali, né? O que vocês estão vendo de estranho nesse quadro aí? Tudo. A roupa não é da época de Jesus. Esse tipo de violão, não é violão, é esse tipo de instrumento, que eu esqueci o nome. Cítara. Alguns falaram balaústre ali, cítara. Balaústre, né? Esse balaústre, com certeza, não era da época de Cristo, não existia esse tipo de instrumento na época dele. As roupas não eram da época dele. O tipo de comida que está à mesa não é o que eles comiam. Esse quadro, ele acabou virando um fim em si mesmo. Ele não apontou para o original. Virou idolatria, virou obra de arte. Entenderam o perigo de tirar do contexto? Outro exemplo aqui. A descida, um Caravaggio da descida de Cristo da cruz. Ninguém que está tirando o corpo de Cristo da cruz está usando roupas do tempo de Jesus. Todos estão com roupas da época renascentista e da elite da Europa. Estão vendo que eu falei do racismo, do preconceito? Tem uma propaganda embutida naquele quadro ali. Os que estão mais próximos de Jesus não são os pobres, são os ricos. Esse aqui eu acho que eu não preciso nem comentar. O casamento de Maria e José. O que chama a atenção de vocês ali? O que aquele padre está fazendo ali no meio? O que esse padre está fazendo aqui? Sem contar que José está com o cabelo assim meio... sei lá, e Maria de preto, com a mão na barriga, né? Aquela arte de vergonha, porque eu estou de preto, um padre ali no meio, José carregando um mastro, quer dizer, nada disso aí era o casamento típico do Oriente Médio. Pode parecer assim, mas é a tal da... Qual o nome que se dá? Que os artistas têm? Licença artística, né? Isso ultrapassa qualquer licença artística. Isso aqui é fazer do quadro não um objeto didático que aponte para o original, mas algo que fechou nele mesmo. Porque o desvínculo com a Bíblia é muito grande, muito grande.
Lembra que eu falei que inspira propaganda, política, racismo? Olha esse quadro aqui. É até difícil imaginar que episódio bíblico vocês acham que está retratado ali. E olha que vocês leem a Bíblia, hein? O quadro é tão complicado que é até difícil saber assim, qual o episódio bíblico que está retratado ali, você sabe? Hã? A mulher com a mão ressequida? Não. Outro mais? Hã? Acertou. Jesus? Jesus no templo. Jesus no templo. Quantos tinham percebido que era Jesus no meio do... Só você e ela. E eu que já sabia. Agora, vejam que interessante. Olha a cara dos judeus. Olha aqui. Esse quadro foi feito numa época de tremendo antissemitismo. Olha como é que os judeus... A única coisa que você vê no quadro ali é que Jesus é tudo, menos judeu. Jesus está com traços bem europeus, não tem nada de judaísmo em Jesus. Perceberam? Não tem nada de judaísmo em Jesus. Olha esse outro aqui. Maria, e eles colocaram juntamente com Maria a figura de Saint Laurentin, um santo francês, e Jó do outro lado. Então, qual que é o problema? Eles pegaram a figura do Novo Testamento, colocaram com alguém da Idade Média e com o outro do Antigo Testamento, no mesmo quadro. Isso causa confusão. Porque eles, cronologicamente, são pessoas de períodos diferentes. Agora, para não ficar preso só no passado, quer ver esse erro acontecendo hoje também? Aqui também, ó, São Pedro Mártir, junto com Maria, com roupas medievais, Maria com roupa medieval. Qual o problema hoje? Eu sei que o que eu vou falar aqui é polêmico, porque muitas pessoas devem assistir os 10 Mandamentos. Eu não quero aqui fazer nenhuma apologia para um lado ou por outro, mas qual que é minha preocupação com as novelas bíblicas da Record? É lógico, claro e evidente que entre assistir as novelas bíblicas da Record e aquelas coisas da Babilônia, agora vem Medo-Pérsia, depois vem Grécia, não é? Não, estou brincando, não sei. Entre assistir é lógico que é menos ruim a novela bíblica da Record, mas eu estava preocupado com uma coisa quando essas novelas começaram, e a minha preocupação tem se efetivado, que ocorra com as novelas da Record o mesmo perigo de anacronismo que eu estou falando da arte renascentista. A arte apontava para ela mesma, não para a Bíblia, era um fim em si mesmo, virava idolatria. As novelas da Record estão colocando tantos personagens que não tem nada a ver com o texto bíblico fictício, que as pessoas já acham que só assistir a novela é o bastante para substituir a leitura da palavra de Deus. E em fazendo isto, elas já nem sabem mais quem aquele ali está na Bíblia e quem não está. Ou seja, acaba que a novela, ao invés de aumentar nas pessoas a cultura bíblica, está distanciando mais ainda, que elas estão acreditando em coisas que a Bíblia nem contou. Fora os erros, que uma vez eu fiz uma crítica a essa novela aí, eles pediram para eu fazer uma reportagem com eles, eu fiz uma crítica à novela do Davi, do tanto de erro que eles colocaram lá, colocaram a estrela de Davi naquela época, a estrela de Davi não tinha naquele tempo, isso é coisa posterior. Fora o pequeno extintor que apareceu aqui, mas acho que isso aí não foi anacronismo não, foi erro mesmo, né? Alguns judeus tentaram corrigir o anacronismo da Idade Média, pegando aqueles quadros que eu mostrei para vocês e pintando em cima deles, com computação gráfica, é claro, uma versão judaica. Só que esse judeu também cometeu outro erro. Qual? Ele também não colocou Jesus como um judeu do primeiro século, ele colocou como um judeu da idade Maimônides, da Idade Média. A mesma coisa aqui, ó. Ele pintou Jesus, ele só pegou a coisa e colocou o pessoal tudo com talitze, mas ele também colocou um Jesus como se fosse um judeu de hoje, e não do primeiro século. E aqueles que pintam Abraão como sendo Lawrence da Arábia? E não era nada disso a roupa de Abraão. Não era nada disso. Bom, isso é tão sério, esse negócio de anacronismo e falta de perda do contexto, que passa para a tradução. Olha, por exemplo, a imagem capitalista que surgiu na Bíblia na linguagem de hoje. E antes que alguém pergunte, Rodrigo, qual que é a Bíblia que você recomenda? Não existe tradução perfeita. Tradutor e traditório. O tradutor é um traidor, embora que eu respeite muito o trabalho dos tradutores.
Essa expressão, o tradutor é um traidor, não é no sentido de mau caráter. Os próprios tradutores dizem isso. Quando diz que o tradutor é um traidor, é porque traduzir é uma arte, muitas vezes é quase impossível. Tenta traduzir uma poesia para você ver. Então o tradutor faz o seu melhor, mas em fazer o seu melhor, muitas vezes ele tem que trair o sentido original do texto. Então minha sugestão para quem não sabe grego ou hebraico, pegue vários exemplares da Bíblia, leia, compare, use o comentário bíblico adventista, a série Logos está aí, use as ferramentas que a igreja tem, tá certo? A lição da escola sabatina, esse tipo de coisa assim. Não é porque eu estou falando aqui na igreja publicadora, não em todo lugar eu faço a propaganda, viu, Vanderlei? Eu acho que se está aí é pessoal usar, né? Porque até onde eu saiba não foi feito para ficar enfeitando estante. Bom, olha como é que a linguagem de hoje traduziu. Não tem aquela famosa passagem, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás? Olha como é que a Bíblia linguagem de hoje traduziu. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo ele aumentará. Não tem nada a ver com o original. Lembram que Daniel 8,14, até 2.000 tempestades de manhã o santuário será purificado? Bom, tardes e manhãs um dia. Aí falaram, então até 1.000, quanto dá 2.300 por 2? 1.750 dias e o santuário será purificado. Outro anacronismo. Tarde e manhã ali, não é para a gente entender como se fosse a metade daquele valor. O padre Benedito Bittencourt apresentou umas críticas até à Bíblia Católica de Figueiredo. Tem uma passagem da Bíblia que está em 1 Pedro 5,5, que fala assim, obedecei aos mais velhos, ou aos vossos pais. Aí a Bíblia Figueiredo fala assim, suportem os padres, ou deem apoio aos padres, apoiando a honra dos padres. Não é bem padre. Perceberam ali o anacronismo? Para dar moral para o padre, a Bíblia não está falando isso. E é um padre que está criticando isso aqui. Antes que algum católico se sinta ofendido comigo, isso aqui é uma crítica de um padre, viu? Ele também fala que várias vezes, para enaltecer o magistério da igreja, onde a Bíblia aparece sacerdote, eles traduzem como sumo pontífice. O livro de Hebreus está lá, porque Cristo é o nosso sumo pontífice perante o Pai, para fazer uma análise entre ele e também os adventistas não estão isentos de anacronismo, não. Posso mostrar só um exemplo de anacronismo adventista? Não tem aquela famosa profecia que haverá meia hora de silêncio no céu? Não é lá no Apocalipse? Quantos já ouviram falar que essa meia hora de silêncio no céu são 7 dias? Ninguém ouviu falar? Só um. Quem já ouviu falar que são 7 dias? Pois é, vai ter um problema aí. Primeiro que o princípio dia-ano não se aplica a termos menores do que dia. É princípio dia-ano, não é princípio hora-ano. Em nenhuma profecia da Bíblia, o princípio dia-ano aplica a menos que um dia. Segundo, Ellen White fala de fato que nós vamos caminhar 7 dias para o céu, nossa trajetória, nos primeiros escritos, mas ela não faz ligação nenhuma dessa visão com o Apocalipse, meia hora de silêncio no céu. O único texto que ela fala é que nós vamos passar 7 dias ascendendo até o céu, mas ela não faz nenhuma ligação com Apocalipse ali, meia hora de silêncio no céu. E um outro problema mais sério. Meia hora de silêncio no céu seria 30 minutos. Mas a hora da Bíblia era de 60 minutos? Não. O tempo bíblico era diferente. Havia as 6 horas durante o dia era dividido, não era de 60 minutos a hora bíblica. Você tinha o dia constituído em 12 horas, que era a parte clara do dia, e mais 3 ou 4 vigílias, só isso. E essas 12 horas do dia não eram 12 horas de 60 minutos. Essa hora de 60 minutos foi criada muito e muito tempo depois da Bíblia. E mais um detalhe, no Apocalipse assim, houve silêncio por cerca de meia hora. Esse cerca de meia hora é uma meia hora qualquer, não é 30 minutos. Quando a gente pega, silêncio por meia hora, 30 minutos. A gente está cometendo erro de anacronismo. A gente está achando que João tinha o mesmo tipo de relógio que eu tenho. E quando ele queria saber quanto eram as horas, ele olhava aqui e falava assim, olha, faltam 15 para 6. Perceberam o erro de anacronismo? E a gente acaba interpretando que ali se representa 7 dias de proféticos. Outro problema de anacronismo. Quando Michelangelo estava fazendo a estátua do Moisés, ele colocou 2 chifres do Moisés, né? Porque o Jerônimo acabou cometendo um erro com a palavra Keren, ao invés de traduzir glória, traduziu por chifres. Aí ficou assim, quando Moisés desceu do monte,
Ele tinha 2 chifres na cabeça e não as glórias de Deus. Por isso que a estátua dele tem um chifre. Bom, acho que eu já dei exemplos demais. Eu ia dar mais um, eu estou preocupado com o horário, que eu não entrei em nenhum exemplo bíblico até agora. O último aqui. Olha 2 exemplos atuais do perigo de você tirar o contexto. Quando alguém fala em inglês assim, I'm mad about my flat, você tem que saber se quem está falando é um americano ou um inglês, da Inglaterra. Se um americano fala, I'm mad about my flat, ele está dizendo que ele está com raiva por causa de uma agulhada que ele recebeu. Não tem nada a ver com o apartamento dele. Ele foi tomar uma injeção e doeu, aí ele fala, eu estou louco por causa do meu apartamento, mas é a forma dele falar. E o inglês, ele vai falar a mesma coisa, mas só fala que ele está feliz por causa do apartamento dele. Se for um britânico falando, I'm mad about my flat, tradução é, eu estou feliz com o meu apartamento. Se for um americano, ai que agulhada chata que eu ganhei. A mesma frase em inglês, dita por um tem um sentido, por outro tem outro. E a Bíblia, a gente não deve tomar cuidado com isso também? O outro foi com o ator Woody Allen, que ele falou que ele só tomava banho uma vez por semana. E as pessoas falam que é homem porco, mas esqueceram que em inglês tem 2 palavras para banho, tem shower e bath. Ele falou que ele tomava o bath uma vez por semana, banho de banheira. Como em português só tem uma palavra, estão vendo o problema tirado do contexto? Convencer vocês disso aqui? Então deixa eu dar pelo menos uns 2 ou 3 exemplos. O que significa essa expressão aí? Quebrar um galho. Eu nem preciso traduzir o significado, preciso? Isso é simples. Agora, vocês pensam, se eu viesse aqui americanos, eles não iam entender. Dá uma de João sem braço? Você é brasileira ou não? A mexicana. Como é que eu vou te explicar agora? Dá uma de João sem braço é dar uma de João sem braço. Ele é o seu esposo? Sabe aquele dia que você... vou falar o que é dar uma de João sem braço. Como é que é o nome dele? Elbio. O Elbio está mexendo no computador. Está lá tranquilo mexendo no computador. Ele fala assim, meu bem, você alterou a senha aqui da internet? Aí você fala assim, sim, alterei, meu amor, mas é fácil. Qual é? É simples, é o data do nosso aniversário de casamento. Aí você só ouve um silêncio lá de dentro. Aí fala assim, amor, não vai entrar mais? Não, eu vou deixar para depois. Isso é de uma de João sem braço. Mas viram que bom, uma mexicana aqui não entenderia. Agora imagina se isso aconteceu com ela, que já fala português, é casada com o João. Agora você entendeu, né? Olha, se o homem não sabe de uma boa piada, eu desconfio da religião dele, viu? Ela teve essa dificuldade. Imagine a Bíblia daqui a 2000 anos. Imagine se daqui a 2000 anos isso virasse Bíblia. Eu estou preparando um rascunho de uma coisa já há um bom tempo. Se a publicadora tiver interesse, está a indireta jogada aqui, viu? Um pequeno dicionário de expressões idiomáticas da Bíblia. Porque a Bíblia tem expressões. E na hora de traduzir, aquele negócio, você traduz ao pé da letra ou você interpreta? Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Enchei a medida de vossos pais. Mateus 23, 32. O que significa isso? Termine o que os pais de vocês começaram. Que tenham contigo, Jesus quando fala para Maria, né? Que tenham contigo, significa assim, o que nós podemos fazer? Não foi uma resposta mal educada. Outro mais. Romanos 17 fala, de fé em fé, começando e terminando com a fé. Só isso, não é pingando aqui e acolá, não. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Eu não estou lendo as passagens aqui, gente, por causa do horário, viu? Por isso que nós não estamos lendo a Bíblia. Mas olha, Jeremias fala, cingindo os lombos do vosso entendimento. E Pedro também fala a mesma coisa. Vamos ler só de Pedro? Quem pode ler para mim? Bem alto, por favor. Quem lê as passagens? Só vamos ler a de Pedro, então. 1 Pedro 1, verso 13. Gente, deixa eu levar até 9h30, por favor. Acho que vai valer a pena o que eu tenho para mostrar ali, né? Se alguém se sentir tocado, pode ler. Você se sentiu tocado? Assim sendo,
Estai com a mente preparada, prontos para agir. Alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Olha, interessante, a Bíblia dele já fez uma adaptação. Alguma Bíblia traduziu diferente? Como é que está na sua? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. 1 Pedro 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Para ele aqui, você em casa está acompanhando também, eu não esqueci de você não, viu? Sua Bíblia aí, eu quero ouvir o barulho dela, ó. Tchap, 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 tchap. Ou do iPhone, o que for. Algumas Bíblias traduzem, preparando a vossa mente, cingindo a vossa mente. Algumas de vocês trazem cingindo os vossos lombos, né? Cingindo os vossos lombos. No original está assim, amarrando os vossos rins. Quando você vai ler isso em grego, está assim, amarrando os vossos rins. Não é fazer transplante renal, não. O que a Bíblia quis dizer com isso? Quando a gente pega aqui o desenho, vocês vão entender. Quando alguém... Eles usavam geralmente essas roupas assim, ó. Mas as viagens, muitas vezes, eram feitas a pé. Então, toda vez que alguém ia fazer uma viagem, ia se preparar para alguma coisa, o que ele fazia? Ele pegava a roupa, fazia tipo um fraldão aqui, amarrava literalmente aqui atrás. Quando era no método de uma luta, por exemplo, se os soldados fossem lutar também, eles amarravam aqui assim para lutar ou para viajar. Você tinha que literalmente cingir os lombos, amarrar a roupa nos seus lombos. E aqui também você colocava um cinto com algumas coisas que você ia carregar. Cingir os lombos, os rins, preparar para uma viagem, para uma luta, para uma batalha. Ficou claro com o desenho ali? Por isso que Pedro escreveu, agora façam a mesma coisa com a mente de vocês. Preparem a mente de vocês para partir com Cristo. Preparem a mente de vocês para a batalha, cingindo os lombos do vosso entendimento. Eu quero ler mais uma passagem aqui para vocês. 1 Coríntios, capítulo 4. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Segunda Coríntios, perdão, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Querem entender isso aqui? O perfume está passando aí? Está passando? Querem entender aquilo ali agora? Quem pode ler para mim então? 2 Coríntios 4, verso 7. Quem mais vai se sentir tocado agora? Alguém que se sentir tocado no auditório? Aqui, deixa primeiro o rapazinho aqui já. Eu quero que você leia 2 Coríntios 4, verso 7 para mim. Pois quem é que te faz sobressair, e que tens tu que não tenhas recebido? Segunda. Hã? 2 Coríntios. Isso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Obrigado. Temos esse tesouro em vasos de barro. O que é isso aqui? O que é isso? Um vaso de barro. E o que eu coloquei aqui dentro dele? O tesouro. Por que Paulo escreveu isso? Porque naquele tempo, quando as pessoas faziam economia de dinheiro, tem vários denários que eu estou colocando aqui dentro, são réplicas de denários. As pessoas faziam economia, eles colocavam dentro de jarrinhos de barro. Eu já encontrei isso, inclusive, em arqueologia. Você encontra um vaso enterrado, todo quebrado e cheio de moedas dentro. Eu já encontrei, não é incomum encontrarmos, não. A pessoa pega o vaso, enche de moedas, as economias dele, cobre aquilo ali, vai num lugar que ninguém está vendo e enterra. Aí ali fica seguro. Perceberam? Quando ele precisa de dinheiro para alguma coisa, ele vai lá, desenterra, tira o tanto de dinheiro que ele precisa e enterra de novo. Por isso que Paulo falou, nós temos esse tesouro em vasos de barro. O que vale?
É o vaso ou o que está dentro dele? O que está dentro. O que está dentro que vale. Então, Paulo fez a analogia. Nós também temos esse tesouro conservado em vasos de barro, o nosso corpo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que vale não é o que você está vendo, é o de dentro. E não para por aí, não. Jesus contou uma parábola que um homem distribuiu talentos entre os seus empregados. Um negociou o talento, outro negociou, e o que o outro fez? Enterrou até o Senhor voltar. Outro exemplo, Jesus fala o seguinte: não entesoureis para vocês tesouros na terra, mas no céu, porque na terra a traça corrói, o ladrão escava e rouba. Outro exemplo, Jesus falou o seguinte: o reino do céu é semelhante a um homem que comprou um terreno, porque lá tinha o quê? Um tesouro escondido. Então ele vendeu tudo que tinha e comprou o terreno por causa do tesouro lá. Viram como é que ficou fácil agora compreender? Isso aqui, pessoal, que eu chamo de teologia física, ou teologia contextual, é tornar a Bíblia tridimensional. Eu sei que tem um lado da arqueologia, nós vamos falar amanhã, se eu posso confiar no texto bíblico, esse lado mais apologético, de confirmar pela arqueologia as histórias que a Bíblia apresenta. Mas aqui tem um outro viés da arqueologia, que é tornar a Bíblia mais clara para vocês. Eu ia falar do Deus endurecendo o coração de Faraó, mas não vai dar tempo. Vou pular alguns aqui, eu falei que... Só vou falar dois, então, para a gente enterrar, que eu falei que ia terminar 9h30. Primeiro, isso aqui. Vocês sabem o que é aquilo ali? Pedra, tá certo, é pedra. Mas olha que tem aqui um formato. Aquilo ali é um moinho, é quase um vaso. É um moinho para trigo. Trigo que faz pão. Não tem o sorvete, não tem aquele cone? Não parece um cone aqui embaixo? Ó? Opa. Aqui, ó. Aí ele pega essa pedra aqui, põe por cima da outra, entendeu? Como se fosse aquele chapéu aquele cone de rua, põe um por cima do outro, a mulher joga a farinha aqui em cima, o trigo, e ele vai triturando e fazendo. Joga o trigo, vai rodando e fazendo a farinha. Aqui eu tenho. E sabe de onde eu tirei essa foto aí? Cafarnaum, a cidade onde morou Jesus. Aqui eu tenho os dois aqui, ó. O que ficava embaixo e o que ficava em cima. E aqui colocava um pedaço de madeira e as iam rodando. Agora, senhoras, desculpem o machismo, mas quem fazia esse trabalho era exclusivamente mulheres. E sempre de duas. Elas colocavam ali, ó, tem algumas egípcias fazendo. Às vezes havia esse pequenininho também portátil. Tinha aquele grande e tinha o portátil. Olha lá como é que a mulher fazia. Nós temos alguns desses no Museu de Arqueologia do NASP, que eu espero que vocês vão visitar algum dia. Sabiam que a Igreja Adventista tem o único museu de arqueologia bíblica da América Latina? Tem peças originais que vocês podem visitar lá. Está pertinho daqui. Agora, outra coisa curiosa. As mulheres sempre faziam isso juntas. Nunca sozinha. Para conversar, claro. Mulher tem uma interpessoalidade muito maior do que o homem, tanto é que RH funciona melhor na mão de mulher. Desculpa, isso aqui é diferente. Agora, quer ver que curioso uma passagem bíblica aqui? Mateus capítulo 24. Eu falei que ia apresentar dois para vocês. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo... Perdão, deixa eu ver aqui. Aqui, Mateus capítulo 24, versículos 41. Quem pode ler para mim? Mateus 24, verso 41. Quem? Você aqui? Então tá bom, linda. Lê para mim? 24, 41. Só uma coisa, eu acho legal as crianças participarem. Quase as igrejas que eu vou tem acontecido isso. Eu fico feliz. Né? Tá vendo que é interessante o tema para elas? Eu tô sem Bíblia. Tá sem Bíblia? Não, arruma para você. Aqui, ó. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra.
Obrigado. Vocês viram aqui? Estando duas mulheres no moinho, será levada uma e deixada a outra. O